A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Estão todos bem, queridos? Com Jesus, tudo vai bem. Então vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos apresentamos diante do Teu trono de graça, poder e misericórdia. Nós te pedimos, Senhor, perdão por toda palavra, pensamento, atitude, pecado, Senhor, que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, todos os maus pensamentos. Perdoa-nos, Senhor, que muitas vezes o inimigo tem lançado pensamentos que não vieram do teu coração, e nós não eliminamos esses pensamentos, nós não confrontamos esses pensamentos com a tua palavra, que é espada, Senhor. Senhor, tu tem os teus pensamentos são mais altos do que os nossos, são mais poderosos do que os nossos, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, pedimos, coloca a nossa mente consciente, subconsciente e inconsciente ligado ao teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Visita-nos, Senhor, nesta noite, Senhor. Senhor, haja, Senhor, derrama da tua unção, que haja sinais, prodígios e maravilhas no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que haja um derramar e um transbordar do teu Espírito Santo nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Senhor, que os teus arcanjos e anjos sitiem as nossas casas. Aqui, Senhor, na nossa cidade, no nosso estado, em cada cidade, em cada estado, na nação brasileira, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, os arcanjos do Senhor se acampam, Senhor. Faz uma varredura no Brasil, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Maior e na Ásia Menor e na Europa, Senhor. E aviva a tua noiva, Senhor. Guarda os teus ungidos, Senhor, que mal algum chegará à nossa tenda, às nossas casas, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Senhor, nós queremos declarar a tua palavra do Salmo 91, que diz: nós que habitamos no abrigo do Altíssimo e descansamos à sombra do Todo-Poderoso, podemos dizer ao Senhor: tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele nos cobrirá com as suas penas e sob as suas asas nós encontraremos refúgio. A fidelidade do Senhor será nosso escudo protetor. Nós não temeremos o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirá. Nós simplesmente olharemos e veremos o castigo dos ímpios. Se nós fizermos do Altíssimo o nosso abrigo, do Senhor o nosso refúgio, nenhum mal nos atingirá. Desgraça alguma chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos o Senhor dará ordens ao nosso respeito, para que nos protejam em todos os nossos caminhos. Com as mãos eles nos segurarão, para que nós não tropecemos em alguma pedra. Nós pisaremos o leão e a cobra, pisotearemos o leão forte e a serpente. O Senhor diz: porque vocês me amam, eu os resgatarei. Eu os protegerei, pois conhecem o meu nome. Vocês clamarão a mim e eu lhes darei resposta. E na adversidade estarei com vocês, vou livrá-los e cobri-los de honra. Vida longa lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Está declarado e estabelecido como escudo da palavra do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar e adorar. Vamos adorar o Senhor?
Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Você pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje à tarde estava conversando com uma irmã, a irmã Leane, e ela me falando das muitas pessoas, né, que neste tempo de pandemia, de quarentena, que já passou de 40, né, de estar dentro de casa, das pessoas começarem a se angustiar, né, com pensamentos de não poder sair, várias angústias, né? Aí eu tenho sempre dito, amados, nós conhecemos o Senhor, nós temos a Bíblia como fonte de águas vivas, Jesus é fonte de água viva, de águas vivas, que não é apenas uma água, né? Este copo tem água, mas ele não é muitas águas, é uma quantidade, uma pequena quantidade. Então, amados, eu estava dizendo para ela, amados, esse mal está lá fora. Que o Senhor nos guarde, porque eu creio que quando o Senhor disse que o século 21 era a maioridade do planeta, que o Senhor viria, como se diz, prestar contas, cobrar as contas, né? Acertar as contas. E é de muitas formas, amados. De muitas são as formas. E alguém perguntou aqui que se o Senhor não tinha revelado ao pastor João, sim, entre final de 2013 e 2014, o Espírito Santo de Deus, através dele, disse: virá uma nuvem negra sobre o planeta, sobre todo o planeta. E outro dia eu ainda li na íntegra, tá? Que eu achei lá nos escritos, e que ia ser muito ruim, e que assim, que nós tínhamos que ficar firmes. Fiquem firmes no Senhor, orem ao Senhor, porque o Senhor dará livramento aos seus filhos. Assim como foi lá no Egito, amados. Não se esqueçam disso. No Egito, amados, a lei nem tinha sido escrita ainda. É Antigo Testamento. Nós hoje estamos no tempo da graça, para que o mal do mundo nos alcance, a nosso coração, a nossa testa, a nossa casa. Para isso acontecer, estamos sem a marca do sangue de Jesus. Mas nós temos a marca do sangue de Jesus, nós invocamos o nome do Senhor. Se alguém tem dúvida disso, ergue essa mão e diz: Senhor, eu te invoco nesta noite, Senhor. Venha, Senhor, venha sobre a minha vida, minha família. Faz morada em mim, através do teu Espírito Santo. Senhor, se isso tudo que está escrito nessa palavra é verdade, Senhor, se tu verdadeiramente é Deus, vem, Senhor, e transforma a minha vida. Transforma, Senhor, totalmente a minha vida, a minha família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? E eu, conversando com ela, disse: mas olha só, eu já faz acho que umas 3, 4 semanas, desde o início, eu tenho dito, muitos são os pensamentos. Vêm ondas, né? Tanto que a palavra do Senhor diz assim, que nós vamos dar conta de toda a palavra que saiu da nossa boca. Então, que nós temos que cuidar, porque o poder da vida e da morte está na boca, na palavra, na língua. Então, nós precisamos cuidar o que falamos, amados. Por quê? Por que vem ondas de pensamentos? Nós temos que esses pensamentos que nos colocam, que faz com que nós, como é que se diz, duvidamos da fé, que venhamos mas será que é mesmo? Ou muitos ficam pensando, não, mas nós temos que passar por uma tribulação, e aí vai um monte de outras coisas. Lembre-se, confronte esse pensamento com a espada
do Espírito, que é a palavra de Deus. O que Jesus faria? O que Jesus diria? O que Jesus disse? Mas para isso, amados, eu tenho que ter lá as palavras do Senhor gravadas nas tábuas do meu coração, para não pecar contra Ele. E, amados, nós temos que fazer isso sempre. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, agora você tem. Se você não tinha tempo para orar, agora você tem. Se você não tinha tempo para jejuar, porque trabalhava, agora você tem. Se você não tinha tempo para dobrar os seus joelhos, agora você tem tempo de sobra para orar, jejuar, ler a palavra do Senhor, não é verdade? Para fazer vigílias, que no outro dia você não tem problema, que você está em casa. Então, amados, este abalo no mundo chegou do dia para a noite, ou da noite para o dia, não? Eu lembro que lá em final de novembro, dezembro, me chamou a atenção quando eu li nas notícias e fiquei pensando sobre várias situações, não? Comentei com uma fisioterapeuta no meu trabalho e ela outro dia dizendo para mim, eu não me esqueço daquele dia que tu falou isso comigo. Bom, no mundo tereis aflição, está escrito, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz Jesus, e nós nele vencemos também. Isso não significa que o inimigo vai dizer assim, eles são de Jesus, deixa eles. Não, o inimigo vai fazer de tudo para quê? Para que você perca a sua salvação, para que você dê ouvidos a ele. Nós temos que nos cercarmos da verdade. Da verdade. Se o dia está difícil, porque está todo mundo em casa, as pessoas antes eram acostumadas só a chegar em casa para dormir, né? Trabalhavam o dia inteiro, o pai e a mãe, os filhos, vinham os pais para dizer boa noite, bom dia, não é verdade? Então esse tempo, amados, não todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você ama a Deus? Nós amamos a Deus. Então diga, obrigada, Senhor, por este tempo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Aquele bolo que você não tinha tempo para fazer, agora você pode. Aquela conversa, aquele carinho, como se diz, aquela história que você gostaria de falar para sua família, para os seus filhos, da sua vida, do seu pai, da sua mãe. Aqueles testemunhos que tu gostaria de contar daquilo que Jesus fez na tua vida. Como é que foi a tua conversão que você não tinha tempo, agora você tem? Então, amados, não se esqueçam disso. Não se esqueçam da verdade do Senhor. Não, você está sem emprego. Hoje ainda conversando com a Ayrton antes, né? Se você ficou sem emprego nessa pandemia, não está recebendo, olha, chegue diante do Senhor, você tem tempo, dobre seus joelhos e diga, Senhor, o salmista disse, fui jovem e hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Justo, você é justo, eu sou justa, nós somos justos porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro Santo, pelo sangue de Jesus, amados. Então dobra seus joelhos e diz, Senhor, aqui está a lista de tudo que eu preciso, Senhor. Eu preciso honrar a minha família, eu preciso honrar, Senhor, os meus compromissos. Então, Senhor, eu não sei como tu vai fazer, mas eu sei que se tu quiser, é possível que você faça um depósito, transfira um depósito sobrenatural do Banco Celestial para a tua conta. Eu creio, amado, é possível. Todas as coisas são possíveis àqueles que crêem. Mas isso não está na Bíblia. Está sim. Está sim. Por quê? Lembro quando Pedro estava lá entristecido, lá que os vieram cobrar os impostos dele e de Jesus. E ele chegou lá para Jesus e disse, perguntando se aquilo estava certo. E Jesus disse o que para ele? Pedro, o que estava na moeda, né? O que tu vê? Aí tinha, César, de um lado César. Aí ele disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele disse, vá
até o rio e pegue o peixe, abra a boca e lá vai estar os dois, como se diz, os 2 denários, as 2 moedas que pagavam o imposto de Pedro e o imposto de Jesus. Então, Deus também pode, amado. Pode. E quer ver o tempo onde mais nós colocamos a fé em prática? Quando estamos em crise. Porque quando tu tem salário, quando tu tá bem cheio de dinheiro, você faz planos no inverno para as férias de verão, no verão para as férias de inverno, compra isso, compra aquilo, troca carro, compra roupa, viaja, não é verdade? Agora, quando tu tem 10 reais para pôr gasolina, o que tu faz? Ora, meu bem, ora. Ora, porque funciona, viu? Eu tenho experiência disso. Botava 2 reais de gasolina, chegava no posto e dizia, enche o tanque. O cara olhava, né? Tu deve pensar assim, mas isso aí foi em 1970. Não, faz bem pouco tempo isso. E eu, antes de ligar a chave, eu orava, Senhor, em nome de Jesus, eu quebro toda a consagração desta gasolina a deuses estranhos, consagro ao verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de todo o universo, purifique, santifique e multiplique em nome de Jesus. Ia. Olha, amados, não ia até a esquina, não. Eu tinha que fazer 4 viagens ao dia à cidade vizinha de Novo Hamburgo. Ia, voltava. E ainda tinha as vezes que nós tínhamos que ir até 2 Irmãos, que é no pé da serra, porque a gente tinha célula em 2 Irmãos, ou tinha a igreja em 2 Irmãos. Ia, voltava, orando. Nunca orei tanto na minha vida. Nunca orei tanto em línguas na minha vida. Tem uma história, amados. Isso aconteceu com eu, a Michele, a Helena e o Max. O meu filho Max. Nós tínhamos realizado, acho que um casamento, irmãos, e na volta, o carro estava com um probleminha, que eu não sei muito bem o que tinha, né? Aquele carro, ele era movido a oração em línguas, amados. Gasolina, oração em línguas. Óleo, oração em línguas. Era muito engraçado, mas eu vou te contar essa história. E a gente veio, porque como era o pé da serra, então a gente tem que subir. Na volta, como diz, tem um ditado no mundo que para baixo todo santo ajuda, né? Na realidade não, para cima todos os santos ajudam, para baixo só o diabo ajuda. Então nós vínhamos vindo e daqui a pouco desligou tudo na BR-116 e na serra, aqui no pé da serra não tem postes, não é iluminado, é escuro, não tinha lua porque era inverno, né? Aquele dia não tinha lua e não, essa vez não. Foi no casamento não lembro de quem lá. E era assim, ó, tudo cheio de curvas. Era a rota romântica. Um dia vocês quiserem conhecer, é muito bonito de dia, né? E aquilo assim, ó, andando assim, parecia as curvas da Estrada de Santos. E aí nós olhando assim, meu Deus, não dá para enxergar nada. Aí orando, né? Só orando, porque apagou tudo. E o carro estava vindo, era muito engraçado, estava vindo pela fé. Pela fé. E eu pensei, meu Deus, Senhor, que os teus arcanjos guardem à frente, atrás, lado direito, esquerda, em cima, embaixo, que não venha nenhum carro atrás, porque o carro que estaria atrás não nos veria, porque não tinha nada aceso, não é verdade? E aí foi. E foi, orando, e orando. Aí, quando a gente dava uma descansadinha assim, cansava de orar, ele ia parando, e nós começava de novo, e o carro ia. Aí saímos de novo de 2 Irmãos, fomos até Ivoti, cidade de Ivoti, largamos o irmão e depois saímos de Ivoti para vir passar por Novo Hamburgo, para vir até São Leopoldo. Olha a minha oração. Senhor, nós precisamos chegar até na casa tal do meu filho. Eu podia ter dito, Senhor,
eu preciso chegar até na minha casa. Mas eu vi a situação naturalmente. Pensei, não vai chegar, né? Então vou até na casa do meu filho já tá bom. Mas na realidade, eu determinei. Eu devia ter dito, Senhor, até a minha casa, lá no meu bairro, na minha rua. Mas... E fomos. Foi muito interessante que as curvas são muito grandes, são muito fechadas. E uma hora o Max disse assim, bah, que bênção que tem lua. Bah, graças a Deus que tem essa lua forte hoje, né? Que dava para ver todinho, né? Quando nós paramos, gente, nós olhamos para o céu, não tinha lua nenhuma. Aí nós rimos, né? Mas ele disse, mas vocês viram? Sim, eu também vi. Eu pensei, mas que lua forte é essa? Não tinha farol ligado, não tinha nada. O carro estava andando, tipo assim, pela fé. Então, amados, pela fé. E realmente, chegamos até a casa do Fabrício. Porque eu disse, Senhor, até a casa do Fabrício já vai estar muito bom. Então, amados... Quando isso acontece? Quando nós estamos passando alguma dificuldade, alguma provação. Lugar maravilhoso, amados, é deserto. Todo mundo diz, estão loucos? Não. No deserto, primeiro lugar, nós descobrimos que espécie é a fé que nós temos. Tem dois caminhos. Colocar em prática o que a palavra diz, exercer a fé, né? E usar a palavra, nos alimentarmos da palavra, porque realmente está escrito, Senhor. Senhor, está escrito. Então, se tu fez lá no deserto com Moisés, se tu fizeste lá com Pedro, faz comigo também. Faz conosco também. E antes, como eu estava falando, conversando com a Ayrton ainda, eu disse, olha só, lembram daquela viúva, né, lá no Antigo Testamento, que o marido dela tinha sido um profeta e honrava o Senhor, fez tudo direitinho, mas ele morreu. E havia uma dívida, e os cobradores vieram cobrar a dívida. E como ela não tinha dinheiro para pagar a dívida do esposo, eles iam levar os filhos como escravos. E ela se indignou com isso, ela não aceitou essa situação, e ela foi até o sacerdote e disse, até o profeta, e disse, o que ela disse? Meu marido foi fiel ao Senhor até o último dia. Agora, olha o que está acontecendo. E o profeta perguntou para ela, o que tu tens em casa? Bom, tipo assim, tá faltando tudo, mas eu tenho lá ainda uma botija, meia botija de azeite. E o profeta diz para ela, vá, pegue todas as suas vasilhas, vá aos vizinhos e peça também, e enche-os. E é muito tremendo, amados. Enche, mas era pouco. Enche. E pela fé, ela foi enchendo. Aquele pouco não faltou. Encheu os vasos que ela tinha, os vasos que ela pediu para os vizinhos, né? Parou de transbordar, de multiplicar aquele azeite quando acabou as vasilhas para colocar. E ela vendeu, pagou a dívida e ficou com azeite. Então, amados, nós temos obrigações no mundo, temos contas para pagar, então o Senhor sabe. Ore, Senhor, multiplica. Senhor, me ajuda a pagar as dívidas, me ajude a não gastar, porque agora também está muito fácil, né? Entra na internet, para se distrair, começa a fazer compras, né? Depois, no cartão, depois começa a chegar as contas para pagar. E voltando à história da gasolina, queridos, eu já contei essa história, eu vou repetir ela de novo. Aí um dia furou o tanque do motor. Eu estacionei o carro, olhei assim, pim, pim, pim. Aí eu pensei, será que isso é gasolina? Me ajoelhei, passei o dedo e, gasolina. Eu disse, Senhor,
por favor, bota teu dedo aí, eu mando o anjo botar teu dedo aí, que eu tenho que pagar o aluguel, tenho que voltar para São Leopoldo ainda, senhor. E fui. Aí quando eu voltei, olhei, não estava mais pingando. Ok. Vim embora para casa, não pingou mais nada. Aí no final de semana, o meu filho tinha vindo para cá, levei ele até Canoas, na universidade, lá na Ubra. Voltei para São Leopoldo e passei no meu mecânico. Eu disse, olha, dá uma olhada, porque estava pingando e eu olhei e era gasolina. Aí, quando ele ergueu o carro, ele fez assim, ó. Quando ele fez assim, entrou para dentro. E ele disse, Sanderlina, furou, tu tá com o tanque furado, mas olha aqui, tá mole, parece um plástico. Eu disse, pois é. Aí ele assim para mim, tá, mas o teu tanque tá cheio? Eu disse, olha, faz um mês ou mais que o meu carro só tá com a luzinha vermelha. Acho que na terça ou na segunda-feira, sei lá, ou da outra semana eu tinha colocado R$ 20 de gasolina, então deve estar um cheirinho. Isso que eu coloquei. Aí eu lembro que depois ele me chamou, tive que trocar o tanque, aí ele me chamou e disse, Sanderlina, olha só, tu praticamente tinha um tanque cheio de gasolina. Eu... Aí ele me mostrou uma bombona desse tamanho, cheia de gasolina. Aí eu disse, não, sabe o que é? É o seguinte, eu faço assim, eu boto R$ 2, quando tem 20 é 20, R$ 3 e eu oro. Aí ele riu, isso é fé. Então, queridos, nós precisamos exercer a fé. Nos tempos difíceis, a gente exerce fé. A gente se conserta com o Senhor. E eu vou dizer uma coisa, esse tempo de pandemia não é à toa não, amados. É o tempo de restaurar com a sua família, de se restaurar com o Senhor. É um tempo de clamar ao Senhor. Não é tempo para ficar o tempo inteiro na Netflix, de seriado em seriado, de filme em filme, que não gera nada. Agora, se você ficar lendo a palavra, ouvindo louvor, te garanto, amados, se tu está angustiado com a tua situação, com os teus parentes que estão longe, ou com aqueles que ainda não vieram para Jesus, taca-lhe um louvor lá e começa a adorar o Senhor, começa a cantar, começa a louvar o Senhor. Não dá 15 minutos, aqueles pensamentos e aquela opressão, vai para o abismo, no nome de Jesus. Porque o que essa coisa quer, além de tudo? Trazer tristeza. Vem um pensamento assim, tu já pensou o que vai ser? Olha isso. Aí quando o que tu tem que fazer? Está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Na armadura de Deus, nós temos o escudo da fé para ir contra os dardos inflamados do maligno. O que é dardo inflamado? São palavras, são pensamentos, são setas. Então você declara, está repreendido em nome de Jesus. Eu, em Cristo Jesus, sou mais que vencedores. O Senhor, o meu Senhor, Ele traz à existência aquilo que eu não vejo. Aquilo que ainda não tem, que ainda não existe, ou que eu ainda não estou vendo. Então você ora, agradece ao Senhor, seja firme. Tem crente aí que quer pegar esse Covid para ter anticorpos. Meu bem, se Deus disse que isso não é para nós, o que tu quer com isso? Não é verdade? Preste atenção nisso, amados. Preste atenção. Que você seja vacinado com o sangue de Jesus. Que seja a cada manhã, a cada dia, mais e mais cheio do Espírito Santo de Deus. Que você não aceite continuar andando de qualquer forma. Senhor, tudo isso que está falando a tua palavra é verdade, então, Senhor, faz comigo, faz com meu esposo, faz com a minha esposa, faz com os meus filhos. Senhor, eu me criei na igreja, levei os meus filhos desde pequenininho na igreja, não faltava culto, mas
Muitos estão desviados. Por quê, amados? Porque eles não tiveram o encontro com a pessoa de Jesus. Porque eles... Sabe quando as pessoas vão porque todo mundo vai? Porque a tua família vai? Sabe por que às vezes aqui no Rio Grande do Sul tem 2 times, que é Inter e Grêmio, né? Na capital. Eu sou gremista porque o meu pai é gremista, eu sou colorado porque o meu pai é colorado. Mais ou menos isso, não. Ore para que eles tenham um encontro com Jesus, para que eles sejam batizados com o Espírito Santo de Deus. E se você ainda é batizado com o Espírito Santo de Deus, agora você tem tempo para buscar o Espírito Santo de Deus. Você tem tempo de estar na presença do Senhor e clamar ao Senhor, e orar ao Senhor, e adorar ao Senhor. Amém, amados? Aquilo lá, aquele guarda-roupa que faz anos que tu não arruma, que tu não tira aquelas roupas para doar, agora você pode. Aquelas reformas em casa que o marido começou no Natal de 3 anos atrás e não terminou, agora é a hora, pode terminar. E aí vai. Muitas são as coisas, amados, porque diz a Bíblia que todas as coisas... Se é todas, é todas. E eu vou contar que as que mais trabalham na nossa vida, no nosso interior, são as coisas desagradáveis a nós. Mas que geram depois, amados, grandes coisas, transformações no nome de Jesus. Se eu não tivesse passado por essa situação, eu ia contar a história dos outros. Eu ia contar, repetir o que está na Bíblia ou as coisas que eu ouvi. Mas quando nós passamos por situações, nós temos algo para contar. Amém? Se você passou por um câncer e o Senhor te curou, tu tem algo para contar. E nós, amados, eu não sei quantos assistem esse canal desde o princípio, mas eu quero te dizer o seguinte, eu já falei hoje que outro dia, passe para mais pessoas, que tem muitas coisas que o Senhor falou. Muitas coisas. Durante 5 anos, o Senhor falava toda sexta-feira conosco. Todas as terças, todas as sextas, e o Senhor continua falando. Então, amados, talvez você perdeu algum. Então, assistam para ver. Assistam, está meio triste. Agora você tem tempo para assistir. Hoje nós passei um dia... Estava de folga, ouvindo a palavra do Senhor, louvando ao Senhor, e aqui, ligado no Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus que habita em nós, fala o nosso coração, queridos. Fala. Lembra? Dobra teu joelho e diz, fala, Deus. Fala, Senhor, que eu te ouço. Fala que nós queremos e precisamos te ouvir. Amém? Você precisa ouvir o Senhor. Porque eu aqui estou te contando experiências, mas você precisa ter a sua experiência. Então diga, Senhor, eis-me aqui. Senhor, olha a minha vida, olha a forma como eu andei nesse tempo inteiro. Olha o tipo e a espécie de crente meia tigela, né? Mas eu não quero mais ser assim, Senhor. Obrigada, porque este tempo de pandemia não tenho mais desculpa. Eu tenho tempo, eu tenho todas as horas do dia, posso passar a noite orando, né? E seja firme, seja, como se diz, radicalize, de Senhor, eu não vou levantar daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Fala, Senhor, fala comigo. Porque, olha, amados, quando o Senhor fala conosco, Ele fala, parece que tem não sei quantas caixas de som que é dentro do nosso coração, parece que faz assim, brum. E parece que a gente ouve aqui, mas e ao mesmo tempo ouve aqui, porque na realidade nós ouvimos no coração. Então, amados, hoje, conversando antes a respeito da cegueira, quantos, amados, quantos estão há anos e anos no Evangelho, dizem, sou evangélico, mas não tem nada para contar. Não tem nada para contar. Não tem uma experiência para contar. Não tem nada para contar. Que nós possamos, amados, contar para os nossos, para aqueles que têm filhos, para os filhos, aqueles que têm netos, para os netos e bisnetos, o que o Senhor fez nas nossas vidas, o que eram as nossas vidas
antes de Jesus e depois com Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que se o Senhor é conosco, quem está conosco, quem será contra nós, amados? Não é eu. Se a irmã fulana, se o pastor fulano está comigo. Não. Se o Senhor é contigo, quem será contra ti? Quem? Quem vai ousar? Ninguém, amados. Agora, não esqueçam que a palavra do Senhor é espada. Ela é para usar contra os maus pensamentos, os inimigos espirituais, as hostes da maldade. Ela é pão quando você estiver com fome, quando tem aquele vazio no teu coração que não tem mais filme, nem seriado, nem série da Netflix que preenche, que nunca vai preencher. Né? Ele tem aqui, tem água viva para tua sede, tem bálsamo, porque Jesus é o bálsamo de Gileade, tem decreto de juízo contra o nosso inimigo espiritual, tem palavras de vida, tem tudo. Eu sempre digo, manual do fabricante, a Bíblia. E vou te contar, é que nem você comprar um carro novo ou comprar um aparelho novo que você ainda não conhece e não lê o manual. Leia o manual. Porque se você é cristão, você precisa, pelo menos, não sei quantas vezes, você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque senão te dizem qualquer coisa, te dizem uma inverdade que está na Bíblia e você não sabe, porque você não leu. Amém? Então, amados, sobre essa cegueira, a cegueira deste tempo, queridos, muitos andam cegos. E muitos cristãos também estão com catarata espiritual. Porque não estão discernindo os tempos. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Hoje ainda estava ouvindo um encontro, que eu não lembro agora qual o número, com o pastor João Carlos, onde alguém falou, não lembro o quê, não lembro qual foi a pergunta, e ele disse assim, qual foi o mandamento de Jesus? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Jerusalém, né? Samaria e até os confins da terra. Nós somos os confins da terra. Amém? Imagina se lá no princípio não tivessem feito isso, amados. Exatamente, estava tão bom, eles estavam reunidos, alegres, felizes, cheios do Espírito Santo, né? E houve uma perseguição que daí eles, como se diz, foram impelidos a fugir e por onde eles iam, o Evangelho de Cristo era pregado. Amém, amados? Então, eu lembro que ele disse assim, Jesus não disse, ide por todo mundo e fundai partidos, né? E se candidatem. Não. Ele não disse isso. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que se for do desejo do Senhor, o Senhor toca reis, toca no coração de reis, usa as pessoas simples, não importa mais. Então, nós precisamos cuidar para não andarmos cegos. Mas Daniel, meu querido, não queira comparar, não vamos nos comparar com Daniel, né? Infelizmente não podemos. Por quê? Porque nós somos, como se diz, nós somos cristãos diet light. Né? Porque nós não somos os cristãos aqueles que passam perseguição, nós não somos cristãos aqueles que vimos outros cristãos ser incendiados em praça pública, nós não vimos cristãos iluminando cidades, né? Usado como tochas, nós não vimos cristãos sendo colocados dentro de tonéis de óleo fervente. Nós não vimos isso, nós somos diet light, né? Senhor, tu pede, se tu quiser. Por quê? Porque, amados, agora é um tempo de você ser, como se diz, se fortalecer, colocar em prática. Porque se tu exercer a fé, amados, as coisas vão acontecer. Porque a fé vem
Como? Por me ouvir? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, por isso que eu preciso ouvir, ouvir e ouvir. Porque quando eu ouço, a palavra do Senhor vem para o coração. E quando ela, do coração, a certeza, ela é, como se diz, plantada e gravada, ela sobe para o meu pensamento. Ela sobe ao meu pensamento. Quando alguém fala alguma coisa distorcida, imediatamente a palavra que está no meu coração vem e corrige aquele pensamento ou aquela palavra errada. Amém, amados? Então, que nós não andemos mais como cegos. Cego éramos nós antes de conhecer o Senhor. Ou pelo menos deveríamos, tá? Então, queridos, a gente tem que ter cuidados com ensinos de demônios. Porque as igrejas estão cheias de ensinos de demônios que não gera nada. Eu não estou nem um pouco interessada que é um dos nomes dos raios que eu parta dos demônios, que eles já estão condenados e o lago que arde com enxofre nunca se apagará. Esse é o final de Satanás, o diabo e todas as hostes da maldade. Então, é perda de tempo. Tu sabe o que tu tem feito de errado, tu sabe que todo pecado tem um comando demoníaco, então vá, não peques mais, peça perdão ao Senhor e ordena que aquele demônio vá para o abismo em nome de Jesus, porque você fechou aquela brecha, você fechou aquela porta, aquela janela que tem gente que não é nem brecha, é como se diz, é um rombo, né? É uma porta, uma garagem de tão grande que é o pecado, a repetição desses pecados. Então, amados, tempo de se consertar, porque agora você tem tempo para orar, jejuar, fazer vigílias, adorar o Senhor, consertar o que você precisa se consertar na sua casa, em todos os sentidos, amados. É um bom tempo para fazer aquela, como se diz, aquela leitura da sua vida. Como está? O que eu posso mudar? O que minha esposa diz de mim? O que meus filhos dizem de mim? O que dizem de mim? Os meus vizinhos, os meus amigos, não? E ouça o que Jesus diz de ti. Porque o Senhor, quando nos atrai, a gente recebe palavras lindas do que Ele vai fazer na nossa vida. E muitas vezes nós não cremos. Pensa assim, isso aí... Sabe por quê, amados? Porque o Senhor olha para nós e porque há um propósito. Deus tem um propósito para cada criatura. E não é pequeno, é um grande propósito. E, amados, cada criatura, Ele tem para mim, tem para ti, tem para todos nós. Então, nós precisamos seguir firme. Não ficar olhando, o que estão dizendo aqui? Está dizendo aqui. Não, o que diz o Senhor. Siga firme, olhando para frente e para o alto, não olhando para fake news aqui, não sei o que é, porque disseram lá. O mundo jaz no maligno e está um caos, glória a Deus, porque quanto mais próximo será do arrebatamento da noiva, amados. Não significa que eu vou causar caos, não. O mundo jaz no maligno. Se jaz, está morto. E morto fede. Ou alguém acha que morto é perfumado? Não. Então, queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em João 9. Amém? E não esqueçam, se você está com a visão distorcida, entristecido, ora, estende a tua mão esquerda aí. Pai, em nome de Jesus, unge as mãos dos teus filhos, Senhor. E agora, Senhor,
coloca nos seus olhos. Que o fogo do teu Espírito Santo passe nas córneas, queima toda catarata espiritual e natural. Senhor, coloca todas as vitaminas necessárias no líquido vitrílico, no cristalino, no nervo óptico, Senhor, e corrige o foco da visão através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E chega, Senhor, de ficarem tendo visão só do mundo espiritual negativo, Senhor. É demônio disso, é demônio daquilo, não nos interessa. O que não importa para nós é ver o mundo espiritual positivo. Se tu visse, amado, um arcanjo do tamanho que eu vi algumas vezes na minha vida, você não ia mais perder tempo com esses raios desses demônios. Você ia dizer: Senhor, eu rejeito essas visões negativas do mundo espiritual do inferno. Eu quero ver, Senhor. Abre os meus olhos espirituais, pinga teu colírio para ver o mundo espiritual positivo. Que eu vou te contar. A tua fé vai ser, a tua oração vai ser diferente, queridos. Eu creio nisso. Então, João 9. João 9 diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascessem cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amados, Jesus é a luz do mundo, então nós somos luz no mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito com a saliva, feito um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Vá, lave-se no tanque do enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Sim, sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Oh, glória! Amados, eu era cega até encontrar o Senhor. Eu e minha família éramos cegos. E um cego não conduz outro cego. Porque se um cego conduz uma família, vão todo mundo cair no abismo, amados. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão, discussão entre eles. De novo perguntaram ao cego:
Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele. Que é profeta? Respondeu o ex-cego. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não mandaram chamar os seus pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isto é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, quem te fez ele? Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Isso quem falou foi o cego, aos entendidos. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Que tremendo, hein? Oh, glória! Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí alguém pode dizer assim: ah, tá, então quer dizer que Deus é ruim, que Jesus é ruim. Esses cegos aqui, amados, os que veem se tornem cegos, são aqueles religiosos, aqueles que pensam que sabem, que pensam que veem. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecado algum, mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. Em verdade vos digo que Jesus, ele é o bom pastor. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, não sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas, as suas ovelhas, ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, queridos, Jesus, nós somos ovelhas
de Jesus. Amém? Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus morreu por mim e morreu por ti. Agora, os benefícios da obra da cruz é para todo aquele que nele crê, que invocar o nome do Senhor. Porque senão, não vão usufruir, amados. Não vão usufruir da salvação. Não vão usufruir das bênçãos. Até podem usufruir de bênçãos, porque assim como o sol nasce para todos, pecadores e justos, pecadores ou não, mas a salvação é em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, se você tem estado com uma catarata de incredulidade, com uma catarata de dúvida, com uma catarata de julgamentos, ou com uma catarata de religiosidade, é hora, amados, de dizer: Senhor, assim como tu fez com o cego, que caiam essas cataratas espirituais dos meus olhos, para que eu possa ver, que eu possa ver o reino de Deus, para que eu possa ver como tu vês, Senhor. Amém, amados? Então não se esqueçam, queridos, não se esqueçam. Este tempo de estar em casa, por algum motivo além desse que parece, esse que nos colocou em casa, que é um vírus. Amém, amados? Então, que Jesus ricamente te abençoe, que Jesus ricamente te guarde, que Jesus ricamente como se diz, tu venha ter uma visitação extraordinária. Amém, amados? Porque é bom, maravilhoso. Às vezes eu estou cansada, amados, mas olha, é só começar a falar das coisas do Senhor, é só começar a ler, que imediatamente a gente se enche de alegria, a dor vai embora, o cansaço vai embora, e poderíamos ficar aqui conversando a noite inteira, falando das coisas boas e tremendas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque o teu testemunho de vida, amados, é extraordinário. O meu testemunho de vida após Jesus é extraordinário. Amém? Então vamos orar, queridos. Eu vi que são muitos os pedidos de oração e que Jesus ricamente possa estar como se diz, te surpreendendo com as suas bênçãos, te surpreendendo com a sua graça, te surpreendendo com a sua unção, em nome de Jesus. Horasti balarabasturi ederemas. Orandarai ederebar lesti diastori eleremas. Rasturi bahalasti manas. O Senhor não tem os ouvidos surdos para te ouvir. Ele é o bálsamo de Gileade, ele cura todas as coisas. Abre a tua boca, abre o teu coração, que o Senhor entrará, o Senhor ele vai curar todas as tuas feridas. Perdoa aqueles que te fizeram mal, perdoa aqueles que te feriram lá no passado, perdoa todos aqueles que têm aos teus devedores, para que o Senhor venha e cure o teu coração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, guarda as famílias, Senhor, dá sabedoria aos pais, às mães, unge com poder e autoridade, Senhor, guarda as crianças, os adolescentes, Senhor, guarda os anciãos, Senhor, aqueles que estão em clínicas, aqueles que não moram com as suas famílias, Senhor, nos asilos, nos orfanatos, Senhor, que os teus arcanjos e anjos estejam guardando-os, livrando-os de todo o mal, Senhor, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nós te pedimos, Senhor, revela-te, Senhor, poderosamente nesses tempos aos teus filhos, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Tenham todos, amados, um fim de semana abençoado. No nome de Jesus. Fiquem na paz. E até sexta-feira que vem, se o Senhor assim quiser.
Amém? Se aprove ao Senhor. Deus abençoe, queridos. Está no ar ainda? Perdão, queridos. Eu esqueci da palavra que o Senhor tinha me dado, que está em Isaías 42:16. Não podemos esquecer, que é: e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, faloeis caminhar por veredas que não conheceram. Glória a Deus. E o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Salmo 92:12. Então, pega essa palavra, anota lá na Bíblia, coloca lá na geladeira e diz: Senhor, é a tua promessa, Senhor. Amém? Deus abençoe. Fique na paz.